Flávia Amaro, nutricionista. Estou aqui hoje para tratar de um tema muito importante para a sua saúde e para o seu processo de emagrecimento. O nosso tema de hoje são os sabotadores do emagrecimento. Você já ouviu falar em sabotador do emagrecimento? Para ilustrar este tema, vou contar uma pequena história. Você já parou para pensar por que o rio não corre em linha reta? Muitas vezes, na sua formação, ele vai encontrando obstáculos pelo caminho. Algumas vezes obstáculos pequenos, outras vezes obstáculos grandes. E ele precisa ou superar ou desviar desses pequenos ou grandes obstáculos. E na nossa vida, no nosso processo de emagrecimento, não é diferente. Nós chamamos os obstáculos no processo de emagrecimento, chamamos de sabotadores. Você já deve ter iniciado uma dieta ou iniciado um exercício físico, uma mudança de comportamento alimentar, e quando você anunciou, por exemplo, no seu trabalho ou para sua família, o que aconteceu? Os sabotadores começaram a aparecer, não é verdade? Eles estão por toda parte e nós recebemos influência destes sabotadores. E o que nos resta é aprender a lidar com estes sabotadores. Afinal, muitos você não vai conseguir eliminar da sua vida, assim como o rio que encontra uma pedra ao longo do seu caminho. Muitas vezes ele precisa desviar e aprender a superar esta pedra. E o nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre sabotadores e o quanto eles influenciam no nosso processo de emagrecimento. Para começar, nós precisamos entender que existem dois tipos de sabotadores: os sabotadores internos e os sabotadores externos. O que são os sabotadores internos do emagrecimento? São aqueles que estão relacionados com as nossas crenças, os nossos valores, a nossa forma de pensar, a nossa maneira de encarar o mundo. Por exemplo, se eu cresci escutando você não consegue, você é fraca, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, possivelmente hoje eu não vou acreditar em mim mesma, não vou acreditar no meu próprio potencial. Se eu acredito que eu não consigo, se eu cresci com essa crença, vai ser muito difícil eu encarar esse processo de emagrecimento, porque toda vez que eu começar alguma ação no meio do caminho, eu vou me auto-sabotar. Ou seja, eu coloco a responsabilidade para os outros, mas eu não percebo que eu mesma estou me auto-sabotando. E tem a ver também com os nossos valores. Por exemplo, se uma pessoa não valoriza a sua saúde, valoriza o seu lado gourmet, gosta muito de receber os amigos, tem um valor muito grande social, essa pessoa ela vai participar de muitos eventos, vai chamar muitos amigos para sua casa, e com isso vem os excessos de bebida, excessos alimentares, muitas vezes, mesmo ela sabendo que às vezes tem uma doença ou que isso pode causar alguma doença. Mas ela não está valorizando a sua saúde nesse momento, porque o valor social para ela é muito maior. Então, deu para entender um pouquinho como que os nossos pensamentos, as nossas crenças e valores influenciam nessa autossabotagem, certo? E nós temos também os sabotadores externos. Quais são os sabotadores externos? O primeiro deles são os nossos amigos, já que estamos falando aí do lado social. Os nossos amigos, é claro que nós amamos os nossos amigos, são super importantes. Este lado social, ninguém vive, né, sem estar com seus amigos. A não ser que você entre aí, de repente, num processo de depressão,
ansiedade, síndrome do pânico, onde você vai se, excluir da sociedade muitas vezes. Mas numa situação normal, você vai buscar os seus amigos para estar interagindo com eles. E o porquê que os amigos são sabotadores no processo de emagrecimento? Porque muitas vezes você precisa participar desse ambiente social. Só que às vezes ele é com muita frequência, ou seja, todo final de semana você tem eventos sociais, às vezes você tem uma vida social no seu trabalho muito forte e aí você precisa estar participando de eventos sociais. E desta forma você não consegue seguir de repente um planejamento alimentar ou uma rotina de exercício físico. Se você viaja muito, se você tem essa vida social com os amigos muito ativa, fica um pouquinho complicado este processo de emagrecimento quando você não sabe as estratégias para lidar com esse sabotador. E da mesma maneira, muitas vezes os amigos ficam ali atiçando, ficam te ligando, deixa essa dieta para lá, só hoje, isso é besteira, isso é frescura, vamos ficar até tarde. Aí você se deixa levar pelo sabotador, dos amigos, e no outro dia muitas vezes o seu planejamento já foi por água abaixo, porque você não teve uma boa noite de sono, ou porque você não conseguiu ir no supermercado, fazer seu planejamento, preparar uma alimentação mais balanceada, e os amigos colocaram aí o seu processo por água abaixo. E aí, me conta, os seus amigos são sabotadores do seu processo de emagrecimento? Deixa aí nos comentários para mim se você já passou por uma situação parecida com essas que eu dei de exemplos. O segundo sabotador é a nossa família. Nossa, Flávia, como assim? A minha família me sabota? Sim, muitas vezes a sua própria família te sabota. Como? Se você de repente nasceu numa família de gaúchos, aonde tem a cultura do churrasco todo final de semana, então você tá ali bonitinho, seguindo tudo passo a passo, chega no final de semana, vem a família com um churrascão, com maionese, com macaxeira frita, enfim, macaxeira ou aipim, depende de que região você está. E aí a família sabota o seu processo de emagrecimento. Ou então você chega na casa da sua mãe, da sua tia, come só um pouquinho, minha filha, não vai fazer mal. Eu, por exemplo, acabo de almoçar na casa da minha mãe e logo em seguida ela fala, tá com fome, não quer um lanchinho, não quer uma sobremesa? E aí fica difícil falar não para a família, não é mesmo? Eu, por exemplo, já passei na minha vida, a família foi um sabotador muito forte, onde eu chegava em casa à noite do trabalho, 10 horas da noite, e tinha aquele banquete me esperando para comer, e eu pensava, meu Deus, como é que eu vou falar que eu não quero comer? Como é que eu vou falar que isso não faz parte mais do meu planejamento alimentar? Comer 10 horas da noite alimentos muito calóricos. Então, nós precisamos conversar com a nossa família, explicar os seus objetivos, dizer o porquê muitas vezes você vai falar não, porque você vai recusar. Não é que você não ame mais aquela pessoa, mas é porque você está passando por um processo que você tem um objetivo a ser atingido, e ali é importante que você tenha essa rede de apoio, não só dos seus amigos, mas da sua família também. O terceiro sabotador é o padrão social. Isso mesmo, padrão social. Muitas vezes você busca se encaixar num padrão social, sabe? Aquela mulher da capa de revista com aquele corpo maravilhoso, você começa a se comparar com aquele corpo da capa de revista. E toda vez que você começa um processo de emagrecimento, você está indo na academia, você está fazendo uma alimentação mais balanceada, está ingerindo água, mas você passa um mês e não estou tendo resultado. Nossa, mas eu olho para a capa de revista, mas eu não estou ficando igual à capa da revista, e agora? O que eu vou fazer?
né? Tem alguma coisa de errado, isso não está dando certo. O que você faz? Você desiste muitas vezes. Então, o padrão social, aquele padrão imposto da sociedade, ele é muito forte e é um sabotador potencial no processo de emagrecimento. Nós não podemos nos comparar, nós devemos nos inspirar. Eu posso olhar para aquela mulher na capa de revista e me inspirar, usar como fonte de inspiração, mas jamais como fonte de comparação. Se eu estiver me comparando com aquela mulher, a minha frustração vai ser muito grande. Afinal, muitas vezes aquela capa de revista nem é real, né? Tem muito editor de foto e editor de vídeo envolvido para aquela beleza que não é natural. Então é muito mais fácil você começar com a sua aceitação corporal. Você, a partir do momento que aceita o seu corpo do jeito que ele é, você começa a amar, e quem ama cuida. E aí você vai cuidar desse corpo, mas não tentando se encaixar dentro de um padrão imposto muitas vezes pela sociedade. E o quarto sabotador é o ambiente em que você está inserido. Por exemplo, será que na sua casa, quando você abre a geladeira, quando você abre os armários, que tipo de alimentos você encontra? Quantas pessoas moram com você? Quais são os hábitos alimentares, o comportamento dessas pessoas? Elas te incentivam ou elas são sabotadoras do seu processo de emagrecimento? Então, esse ambiente, muitas vezes, que você está inserido, nós chamamos de obesogênico. O que é um ambiente obesogênico? É onde você olha para um lado, olha para o outro e você só encontra sabotadores. Você só encontra, eu tenho ali os meus pais, os meus amigos, e eu abro a geladeira, para todo lado que eu olho, eu recebo esse bombardeio, essa influência desse ambiente obesogênico. Não sei se vocês sabem, mas hoje as prateleiras do supermercado são estrategicamente distribuídas para que a gente consuma. Então, muitas vezes você vai pagar no caixa e você para num corredor cheio de guloseima, cheio de chocolate, e você às vezes vai no supermercado com fome e fala, nossa, eu vou pegar só esse chocolatinho aqui, eu vou pegar só esse biscoitinho aqui para comer porque eu tô com fome antes de chegar em casa. Então, todo esse ambiente ele é preparado para fazer você consumir. Além disso, existe o marketing, a propaganda, as redes sociais, a televisão. Então você abre ali a sua rede social e você dá de cara com um sanduíche, você dá de cara com uma propaganda de promoção de pizza, né? Pague uma e leve duas e ainda vem o refrigerante de graça. Então você vai sendo influenciado muitas vezes até sem perceber por esse ambiente obesogênico que está ao seu redor. Então, comece a parar para pensar como que é o ambiente que você está inserido. Você está num ambiente saudável que te proponha um atingimento das suas metas, dos seus objetivos, ou você está inserido num ambiente totalmente cheio de sabotadores, certo? Então, o primeiro passo é você parar e refletir sobre esses 4 sabotadores, além dos sabotadores internos. Olhe para a sua história, veja no seu passado, como que foi a sua infância, como que foi o seu processo de amamentação, como que foi a sua introdução alimentar. Você cresceu ouvindo o quê? Só sai da mesa quando comer tudo. Se não limpar o prato vai apanhar, ou até mesmo um padrão de recompensa. Se comer tudo você ganha sobremesa. O que você cresceu ouvindo que hoje você traz como crenças e valores para a sua vida adulta que influenciam o seu comportamento alimentar? Olhe para os sabotadores externos, perceba o quanto eles estão influenciando hoje os seus hábitos alimentares. Crie consciência sobre eles. Este é o primeiro passo e muito importante de ser feito
antes da gente começar de fato um trabalho de emagrecimento, um programa de emagrecimento, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que tenha aberto um pouquinho a mente para você refletir sobre esses sabotadores internos e externos do emagrecimento. Aproveita, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ver os comentários de vocês me dizendo quais são os principais sabotadores do seu processo de emagrecimento hoje, tá bom? Então eu vejo vocês no nosso próximo encontro com outro tema muito importante para a sua saúde e para o seu processo de emagrecimento. Fique ligado!